Como a sua vida pode mudar de uma hora para outra depois de comer apenas uma simples fruta? Hoje eu vou falar do anime de Isekai, desse garoto aqui, ó. Que basicamente tanto a vida dele quanto a vida de todas as pessoas que ele conhece ao longo da trajetória do mundo dele mudou de uma hora para outra, acontecendo duas coisas, pode dizer assim, inusitadas e clássicas em animes, que é quando a vida dele ele foi para outro mundo. Esse é mais um anime de Isekai. Já entendemos o quanto Isekai é meio tipo assim, clichê. Tipo assim, o cara é um bosta na vida cotidiana dele. Aí ele vai para outro mundo e magicamente ele se torna em pouco tempo, pode dizer assim, um cara foda e tudo mais, começa a dominar. E é clássico ter o harém. Esse anime, o paia dele é que ele não foge muito desse clichê, infelizmente. O que diferencia dele dos outros, maioria dos Isekai, é que não vai apenas ele para esse outro mundo. Não, vai ele e toda a sala dele de aula. Tipo assim, toda a sala de aula dele, junto com ele, é invocada por esse Isekai. Só que a diferença é que enquanto todos os outros membros da sala dele foi para um reino específico, eles foram invocados para um outro reino em específico e tudo mais, para como se fosse uma escola de magia, para estudar e tudo mais, como fazer feitiços e conjurações, abre aspas. E ele não. Ao contrário deles, ele foi jogado direto na selva. E o paia é que ele já era um personagem tipo assim, ele era um cara gordinho e tudo mais, meio normalmente desajeitado, que não tinha muito, que era extremamente sofria bullying de todo mundo. Até que nessa selva, ele com fome e tudo mais, ele encontra uma fruta. Ele desbravando aquela região, ele encontra uma fruta. E essa fruta com que ele come, basicamente faz com que do nada ele emagreça. Ele basicamente, tipo assim, ele emagrece e ao passo que ele vai comendo algumas dessas frutas, ele vai evoluindo de nível. Aí, né, ao longo da trajetória, ele conhece também, além dele, que comeu a fruta e se tornou pode dizer assim, um garoto, ele emagreceu e começou a se fortalecer, se tornou forte. Basicamente um gorila, uma gorila fêmea, também comeu dessa fruta mágica, que nesse universo tem a habilidade de upar as pessoas. No caso de evoluir, de transformar essa pessoa ou esse animal no seu, pode dizer assim, no seu auge da sua glória. No caso da gorila, foi o auge da beleza, que ela basicamente fez aquele processo do Darwin, em que na teoria de Darwin, que basicamente os humanos, na teoria de Darwin, se a gente tirar a parte da ameba, que é a origem de tudo, antes de serem os humanos, eles eram macacos. Aí no caso, basicamente a gorila, depois que ela come esse fruto, ela evolui e se torna uma garota. E graças a ele, basicamente, tipo assim, falar muito bonito, saber dar um somebody love, ele saber convencer, e por causa de também ter comido a fruta, ter conquistado ela, pode-se dizer assim, se tornando mais resistente e guerreiro, graças a esse hack da fruta, ele adquire a sua primeira membra do seu harém. Sim, ela basicamente... Só que o engraçado dessa série é que ela é uma gorila e ela pode basicamente tanto se tornar uma garota de cabelo rosa bonita, quanto voltar basicamente à sua forma gorila. Que é o diferencial, é tipo assim, ela se transforma nessa forma humana, mas ainda tem a forma gorila. E o engraçado nessa série, mais pra frente, a gente vai descobrindo que não é apenas a gorila, mas sim, ele vai fazendo um harém todo de animais que basicamente comeram essa fruta em algum momento de sua vida e se tornaram humanos. No caso, tipo assim, tem a garota cavalo, essa garota gorila. Eu acho que também tem a garota que era basicamente um esquilo, agora ela virou uma garota também. Tem também a garota que era uma garota mesmo, que era tipo uma guerreira, que depois ele foi upando, ele foi se tornando cada vez mais forte, e como ele foi jogado na selva, ele foi eliminando vários monstros e ganhando várias skills,
que basicamente ele, até nisso, ele conseguiu, pode-se dizer assim, sair na frente de todo mundo da sala dele. Porque aí ele consegue até mesmo derrotar ela. E nisso que ele derrota ela, e basicamente, tipo assim, em vez de eliminar ela de forma definitiva, não. Ele meio que tem piedade. E ela começa a gostar dele. E ele começa a atrair gente pro harém dele. E ele vai atraindo gente pro harém dele ao longo da jornada. Até chegar a um ponto que é o interessante, em que ele reencontra os seus colegas de classe, que antes fazia bullying com ele, por ele ser gordo e desajeitado. E nisso, ele, em vez de ir lá e se vingar dele, não. Ele tenta, ao longo da história, literalmente ajudar ele. Ele chegou a um auge tão hábil na magia que ele se torna o professor deles. Sendo muito limitados. Eles não estão evoluindo. Eles estão lá apenas, pode dizer assim, sendo condicionados. E aquele método de ensino, que a escola de magia, que eles foram invocados para derrotar um grande mal, na verdade não era bem isso. Não era que eles queriam só derrotar o grande mal, não. Eles queriam ser pode dizer assim, o mal superior ao que já existe. Eles, tipo assim, eles querem tirar aquele mal e eles querem substituir. Eles querem, tipo assim, vamos chutar esse cara mal aqui e nós vamos implantar a nossa tirania no mundo todo. Mas para isso, a gente vai usar essas pessoas que a gente invocou elas aqui apenas como nossos exército. Exército mágico, apenas como para explorá-los. Tanto a sua magia, tanto que eles dão até pros outros um item mágico lá que coloca no braço, que limita o percurso deles e tudo mais. Tipo assim, enquanto o outro cara que foi spawnado lá nos Cafundel do Judas conseguiu evoluir e tudo mais, se tornar um cara forte e um mago destemido, os outros que estão presos nessa escola, não, eles estão, pode-se dizer assim, apenas sendo mantidos como escudo de defesa e futuramente talvez usados apenas como massa de manopla. Ele tenta, quando ele chega na cidade, reencontra seus antigos colegas de classe, a ajudar eles, mas muito deles não acredita nele. Não acredita e ficam até surpresos em verem que como o cara que era gordinho e tudo mais, do nada, em pouco tempo que ele ficou sumido da vista dele, ele já tá magro, já tá basicamente super roubado, super poderoso e tudo mais, lançando magias aqui ou ali, até criando magia do rabo, pois ele literalmente tirou algumas magias que não existe, ele inventa e se torna quase que nem o Overlord, que nem o Isengorga. Sempre tirando uma magia que eu não sei de onde ele veio, mas ele vai lá e tira e resolve o problema. O povo fica até surpreso o quanto ele evoluiu e também por ele literalmente, tipo, de um cara que não tinha ninguém no mundo dele, não tinha namorada nem nada, nenhuma garota dava atenção pra ele, agora tem um harém, mas a maior parte do harém dele é animal. Aí eu fico lá minhas dúvidas se esse cara aí, ele na verdade é meio furry. Aí já é outra questão. A história em si, ela não teve um desfecho ainda. Então ainda não se sabe se esse cara e tudo mais, ele vai, tipo assim, vai continuar nesse clichê dele literalmente se tornar cada vez mais e mais forte. E se tornar tipo o bambambam do mundo. E talvez até mesmo, tipo assim, libertando todos os seus antigos colegas de classe. E em vez de, tipo assim, de fazer bullying com os que fazia bullying com ele, não. Ele basicamente dá, tipo assim, mostrar que ele é uma pessoa melhor. E que não vai fazer esse tipo de coisas que o povo fazia de ruim com ele, com os outros. E que sim, mesmo depois de ter se tornado o cara mais forte, você ter a humildade de ajudar aqueles que antes o pisaram. Mas, é claro, tendo em mente que algum dia ele vai ter que talvez fazer a decisão se ele vai ficar nesse mundo junto com o seu harém de furry ou, quem sabe, voltar para o mundo real e talvez voltar a sofrer bullying. Qual será que vai ser a opção dele? Eu acho que ele ainda vai ficar nesse mundo de Sekai.
Já os outros colegas dele de classe, que estão tudo lascado, vão optar, talvez, por voltar para o seu mundo de origem, em que eles possam ter, tipo assim, uma vida melhor. Quem sabe? A história ainda não foi desenvolvida completamente, mas ela é engraçada, os momentos e tudo mais, de como o personagem se tornou overpower. Começou de nível baixo, comeu uma fruta mágica e foi evoluindo. E ao passo que ele foi comendo essa fruta, graças à skill que ele ganhou também quando ele foi invocado para aquele mundo, se tornou o ser mais roubado de todos. Enquanto os seus colegas de classe que humilharam ele no passado, agora estão apenas sendo feitos de capacho por um império corrupto. Por um império que só querem mais poder e se tornarem os novos vilões. No mais, se vocês gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar o like. Compartilhe com o colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E siga também para poder continuar acompanhando aqui no canal. E também aconselho muito, caso vocês não tenham assistido, a assistir esse anime aqui, ó. Eu sei que o nome dele tem um negócio lá de fruta. Eu não decorei porque o nome dele é meio chatinho. Mas o anime em si é legal. Apesar de ser um isekai genérico, ainda assim é legal. E no mais, obrigado por ter vindo até aqui. E nos vemos até a próxima. E assistam também os vídeos que vão aparecer aqui no canto. Talvez vocês gostem também. E nos vemos até a próxima.